Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos já no final do livro de Samuel, do segundo volume, do segundo livro de Samuel. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já tínhamos visto a história de Samuel, a história de Saul e estamos no final da história de Davi. Vimos a sua ascensão, a sua nomeação como rei de todo Israel e a sua crise pessoal, que deu origem a tudo isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver os últimos dias de Davi e os problemas que aquele seu pecado acabou por ocasionar. Então vamos lá. A relação de Davi e seus filhos ficou muitíssimo complicada, por N razões, principalmente por conta do seu pecado com Batseba. Isso tudo aconteceu foi resultado de um descuido de Davi e uma teimosia em não fazer a justiça dentro da sua própria família. Em muitos momentos, Davi deixou de aplicar aquilo que ele falava para as outras pessoas, deixou de aplicar em relação à sua família. Então, significa que, no momento inicial, tudo começa com Amnon, um dos seus filhos, Amnon, violentando Tamar. Tamar era uma das suas filhas, era irmã, não da mesma mãe, mas somente por parte de Davi, era irmã de Amnon. Absalão, o irmão de pai e mãe de Tamar, acaba se vingando de Amnon porque Davi não faz nada. E aí Joabe tem uma iniciativa para tentar modificar isso tudo, para tentar acertar isso tudo, que não dá certo. Absalão se revolta, ele começa a tramar coisas contra Davi, inclusive fazendo com que Davi saísse de Jerusalém e tomando o reino nas suas mãos. Na guerra que se segue, Absalão é morto e Davi fica preso entre o amor a seu filho, que é morto, e toda a lealdade dos seus soldados e daqueles que estavam à volta e que não foram recompensados. Isso faz com que Israel entre num estado de descontentamento. Então vamos lá. Tudo começa com um desejo que Amnon teve por uma de suas irmãs. Tamar era filha de Davi, assim como Amnon, mas não da mesma mãe. E Amnon, que era o filho mais velho, que era quem deveria reinar no lugar de Davi, portanto ele estava na sucessão, ele era o primeiro da ordem sucessória, ele acaba desejando Tamar. Veja, nós falamos aqui em desejo, não de amor. Ele acaba desejando Tamar, ele queria Tamar para ele. E ele arma um estratagema auxiliado por um primo seu. Ele se faz de doente, pede para Davi mandar Tamar, que ele queria que Tamar fizesse a sua comida, ele manda todo mundo embora, e quando Tamar vai servir a comida, ele agarra Tamar e a violenta, porque Tamar não aceita aquele tipo de atitude. Tamar tenta justificar com Amnon que ele sendo solteiro, ela sendo solteira, eles não tinham nenhum impedimento, eles não estavam prometidos para ninguém. Ela argumenta que se Amnon pedisse para Davi, Davi consentiria, permitiria que ele se casasse com Tamar. Mas a regra não permitia. Bom,
muitas vezes nós vemos na Bíblia que muitos dos personagens bíblicos acabavam casando-se com parentes. Então, não era uma coisa muito fora do comum, apesar de que não era recomendável que isso acontecesse. Não tem jeito, ele a violenta, sim, e assim que ele a violenta, ele começa a ter uma aversão. Ele começa a rejeitar Tamar. E ele começa a humilhar, chamando-a de muitos nomes não muito próprios para uma filha do rei. E ele, pura e simplesmente, manda os seus homens que julgassem Tamar como se fosse uma mulher qualquer, uma mulher do mundo, né? Ou jogassem ela para fora da sua presença. Então, ele começa, logo depois do grande pecado, ele começa a ter uma aversão, um nojo, uma rejeição por Tamar. E nesse processo, ela estava vestida com uma túnica talar, né? O que é essa túnica talar? Era uma vestimenta típica de princesa, ou seja, ela era princesa, ela era virgem e ela estava com uma vestimenta que a identificava como virgem, como filha do rei, como uma princesa. E nesse processo eles rasgam a túnica talar dela. O que isso significa? Rasgar esta túnica é um simbolismo daquilo que aconteceu. Como ela foi violentada, ela não poderia mais ter um casamento, ou seja, todo o seu destino, todo o seu futuro estava perdido. Ela foi rasgada, assim como a sua túnica foi, as suas vestes, né, a sua túnica foi rasgada, ela havia tido o seu futuro rasgado, perdido. Ela não teria mais casamento, ela não teria mais futuro, ela não estaria mais na condição de gerar uma família e de constituir uma família própria. Ou seja, ele acabou com a vida da Tamar. Absalão era o irmão de Tamar, irmão por parte de pai e por parte de mãe. E ele percebe que a situação foi muito além do que devia. Absalão, ele era o terceiro filho de Davi. O Eliabe, que era o segundo filho, ele desaparece, ele só é citado uma vez e ele desaparece. Então, Tamar na linha sucessória, Amnon na linha sucessória e em seguida Absalão. Absalão, então, ele tenta resolver esta circunstância e ele espera que Davi fica sabendo disso, fica sabendo da afronta que a sua filha sofreu. Então, nesse sentido, Absalão, ele tinha toda a razão em exigir de Davi uma solução. Davi deveria ter tomado uma providência. Davi deveria ter protegido a sua filha. E isto significava punir Amnon. Mas Davi não fez nada. Davi não se mexeu. Davi preferiu a vergonha e a humilhação de Tamar a fazer qualquer coisa contra Amnon. Absalão recolhe Tamar, ele leva para sua casa, ele leva para a sua proteção. Tamar, então, passa a viver debaixo da proteção de Absalão. Mas Absalão já está arquitetando uma vingança. 2 anos depois deste acontecido, no momento, na época em que se devia fazer a tosquia das ovelhas, então havia ali uma época específica em que se tosqueava as ovelhas, retirava-se a lã das ovelhas, ele convida todo mundo, ele convida Davi, ele convida todos os irmãos, ele pede para que Davi permita que os irmãos vão até
a sua casa para um banquete. Então eles faziam a tosquia e logo em seguida eles comemoravam aquilo que foi produzido. Neste banquete, Davi não vai, mas os outros filhos, os seus filhos vão, os outros irmãos de Absalão vão, e Amnon também vai. E aí o que acontece é que Absalão dá ordens aos seus homens de matar, de atacar e matar apenas Amnon. Mas os outros irmãos ficam desesperados com o ataque, eles saem e a notícia chega a Davi de que Absalão ficou completamente louco, ele atacou os irmãos. Quando ele percebe que é só Amnon, ele viu o que estava acontecendo. Só que agora tem um sentimento de culpa, né? Então veja, porque ele não puniu Amnon, Amnon foi morto. Só que não foi só Amnon, ele perdeu, com essa história, ele perdeu 3 filhos. Ele perdeu Tamar, que estava humilhada, ele perdeu Amnon, que foi morto, e Absalão, que fugiu. Absalão, ele vai para a casa do seu avô, né? A mãe de Absalão, filha de Talmai, era desta região aqui, ó, próximo de Arã, na Síria, de um lugar chamado Gessur. E ele foge para lá. E aí, o que acontece? Neste caso, Davi também deveria punir Absalão. Mas Davi não faz nada. De novo, Davi protege Absalão, deixa que ele fuja, não faz absolutamente nada contra Absalão. Ou seja, as coisas vão se acumulando, né? Os erros, as omissões, as ausências começam a se acumular. Joabe não gosta dessa circunstância. Você já percebe que Joabe era aquele homem que resolvia os problemas de Davi. Muitos dos problemas de Davi foram resolvidos por Joabe. Tudo bem, ele às vezes ele ia além das suas funções, às vezes ele até afrontava o poder do rei, mas ele resolvia os problemas de Davi, inclusive assegurando o reino, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Joabe, inconformado com essa circunstância e achando que isso não ia dar muito certo, isso ia causar problemas, ele arma um estratagema. Ele vai até uma mulher sábia e ele pede para que esta mulher vá a uma audiência com o rei. O rei deveria decidir casos, deveria fazer a justiça no reino. Então esta mulher vai até o rei e conta uma história como se fosse briga e morte entre os seus filhos. E aí as questões relativas às consequências destas brigas. Mas na verdade ela estava contando a história de Absalão. Na verdade ela estava contando para o rei aquilo que Absalão estava vivendo. De novo, Joabe muda um pouco a forma de encarar as coisas, fazendo com que o rei visse a história de um outro ponto de vista. Ela pede a decisão de Davi e Davi entende a mensagem, ele entendeu a circunstância e, desta forma, ele dá uma decisão que é uma decisão que beneficia a Absalão, ou seja, a volta de Absalão e que nada iria acontecer com Absalão. Então Davi vai até Joabe, entendeu a história, falou para Joabe, olha, eu entendi a história, vá lá e traga Absalão de volta, mas não na minha presença. Ou seja, Absalão pode voltar a Israel, mas ele não pode voltar à corte. Eventualmente, depois de algum tempo, depois de alguns anos, eles acabam se encontrando, Joabe encontra uma maneira deles terem uma audiência, eles se encontram, se abraçam, se beijam, etc, etc, mas rompeu-se aquela relação de pai e filho. Absalão fica muito ressentido, né, e ele começa a arquitetar uma vingança. Ele começa a perceber que Davi
não é um homem de fibra, não é um homem de decisão para estar à frente do reino. Então, ele começa a minar a autoridade de Davi. 4 anos depois, então, ele dá o golpe. Nestes 4 anos, ele se coloca na porta da cidade, que era onde os juízes ficavam, ele se coloca na porta da cidade, fazendo o julgamento das pessoas que chegavam para ter um encontro, uma audiência com o rei. E ele começa a dizer, olha, não tem ninguém aqui para te atender não, o rei não está nem aí para você, o rei não isso, não aquilo. E ele começa a se fazer simpático às pessoas, ele começa a desmoralizar, ele começa a minar a autoridade, o poder do rei. É claro que Davi sabia disso, mas de novo Davi se omite, de novo Davi não faz nada. E aí, quando ele percebe que ele já tem bastante apoiadores, que o povo está do lado dele, ele vai até Hebrom, que é onde ele nasceu, que é a cidade dele, ele vai até Hebrom e ele marca aí uma festividade, um banquete. E ele convida uma série de pessoas, e as pessoas, não sabendo do que estava acontecendo, elas acabam indo lá, era uma festividade, vamos lá, vamos honrar, vamos isso, vamos aquilo, e eles acabam indo até lá. E lá ele toca a trombeta e se anuncia rei, ou seja, ele dá o golpe de Estado. E as pessoas que estão lá, na verdade, algumas até poderiam estar ao lado do Absalão, mas nem todas. Algumas pessoas iam chegando e a coisa já estava acontecendo e ele já era o rei do pedaço, o rei em Hebrom, o rei que estava afrontando o poder de Davi. E ele, como filho, o mais velho dos irmãos, ele tinha essa descendência. E as pessoas, então, acabavam sendo envolvidas num golpe, porque na verdade elas estavam indo lá não para dar o golpe, mas elas foram convidadas, mas pareceu que elas estavam apoiando Absalão. Então a situação, aos olhos de quem olhava, parecia realmente que Davi estava perdido, que Davi havia perdido o poder, porque todas as pessoas estavam indo a Hebrom em direção a Absalão, como se estivessem dando apoio a ele. Quando Davi fica sabendo disso tudo, ele diz, não, eu não tenho, todas as pessoas que poderiam me ajudar aqui na defesa estão lá, e portanto eu não tenho defesa. O que eu vou fazer? Eu vou guardar minha vida, vamos se reagrupar, e aí ele foge, ele pega as suas esposas, não as suas concubinas, mas as suas esposas, e ele foge. À medida em que ele vai fugindo, algumas pessoas, não só do reino, que ficam sabendo da situação, vêm dar apoio para Davi. E Davi, estrategicamente, manda algumas pessoas de volta para que elas sejam informantes, para que elas sejam os olhos e os ouvidos dele, inclusive fazendo o que for possível para estragar os planos de Absalão. Um destes é o próprio Zadok. Zadok, como a gente já viu no vídeo anterior, ele era o responsável pela arca. Então o que ele fez? Ele pegou a arca e foi junto de Davi, porque ele tinha essa fidelidade para com Davi. E aí Davi sabiamente disse, não, o que vai ser, eu não preciso da arca, eu tenho Deus. Deus está comigo ou não está. Então eu não vou contra a decisão de Deus. Se Deus está comigo, eu vou voltar. Vou voltar como rei. Se Deus não está comigo, ok, Deus não está comigo, eu não preciso da arca. A arca não vai fazer a diferença. E ele manda Zadok de volta como informante dele e de volta com a arca, para que a coisa pareça natural, pareça normal e que as pessoas certas estejam nas posições certas dentro da corte. Quando ele está fugindo, Ziba
aquele Ziba que era servo de Saul e que agora era mordomo de Mefibosete, corre para falar com Davi e diz: olha, eu estou aqui, Ziba não, eu estou aqui, Mefibosete não. Então, eu estou aqui, onde está Mefibosete que não te segue? Por que ele não é fiel a você? Ele está de conluio com Absalão. Davi, então, muito chateado, muito ressentido pela traição de Mefibosete, ele diz: tudo bem, tudo que é de Mefibosete é teu agora, pode ficar com tudo. Né? E era, na verdade, uma cilada. Era, na verdade, ele estava falando coisas que não aconteciam. Simei também era um parente de Saul e ele, de longe, começa a afrontar Davi, ataca Davi verbalmente, xinga de assassino, mete a boca, etc, 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 etc. Todo mundo quer pegar o Simei e dar uma lição. E Davi diz: deixa, se ele está falando pela voz do Senhor, eu vou ter que escutar. Senão, vai ter chance de dar o troco. E ele fica quieto. Quando ele sai, Absalão chega em Jerusalém, porque daí ele vem marchando para Jerusalém. Quando ele chega lá, a primeira providência dele. Ora, toda vez que um monarca é substituído, o que o substitui? Ele coabita com as concubinas do antigo rei, que é para dizer que ele está assumindo todo o poder. Isto ele faz na laje superior, em cima, à vista de todo mundo. Batseba foi às escondidas, mas as concubinas de Davi foram à vista de todo mundo. Todo mundo viu o que Absalão fez com as esposas de Davi. Esposas ou concubinas que eram tratadas como tal. Ou seja, ele estava assumindo o poder. Aitofel estava ali e ele é chamado para dar conselhos para Absalão. E Aitofel diz: você vai ter que correr atrás do Davi, não deixa ele se preparar e mata Davi. O resto vem para você. Havia um outro que foi deixado por Davi. Usai queria ir com Davi, Davi não deixou. Davi disse: não, você fica lá e você vai tentar me ajudar como você puder aí dentro. Usai, então, escutando isso tudo, olhando isso tudo, pensando isso tudo, ele disse o seguinte: espera lá, eu vou ter que ganhar tempo para Davi. Como é que eu vou ganhar tempo para Davi? Davi está indo se esconder. Se ele é pego no meio do caminho, ele está sem proteção, ele está sem exército. Então eu vou precisar ganhar tempo para que Davi se proteja. Ele dá um conselho contrário ao conselho de Aitofel, de tal maneira que ele, no conselho dele, ele diz: não, reúna todo mundo e extermine todo mundo, não deixe um rastro do governo anterior, você vai ter que matar todo mundo. E Absalão então percebe: não, acho que esse é melhor, esse conselho é melhor, e ele acaba usando o conselho de Usai e não o de Aitofel. Dá tempo de Davi chegar a Manaim, porque ele fugiu para lá. E lá ele tem exército, lá ele tem o socorro, as pessoas vão até ele para ajudar na retomada do governo. Quando Aitofel vê que Absalão não segue o seu conselho, que era o melhor conselho, naquela hora, para Absalão era o melhor conselho, quando ele percebe isso, ele vê que Davi consegue se armar. E quem é Absalão para enfrentar Davi? Ninguém. Não dá, não tem. Não tinha quem enfrentasse Davi se Davi já estivesse reagrupado. Ele percebe então que a sua carreira está perdida. Ele vai para a cidade dele, acerta tudo antes de Davi voltar. Ele acerta tudo e ele comete suicídio porque ele sabe que Davi vai repreender, vai fazer represália contra ele. Quando Davi chega em Manaim,
ele encontra lá Sobe, o filho de Nas era amigo dele. E ele fornece o exército. Ele encontra Maquir, que era o antigo anfitrião de Mefibosete, que era quem guardava Mefibosete antes de Davi. E ele então sobe com Maquir e encontra-se com Barzilai, que fornece tudo o que Davi precisa. Tudo que Davi precisa. Então ele já tem o auxílio para si. Absalão vai contra, por causa do conselho de Uzai, ele reúne o exército e vai contra Davi, mas Davi já está preparado, já teve tempo de se arrumar. Joabe continua do seu lado, Abissai, seu irmão, continua do lado de Davi também, e um outro general, Itai. Ele divide as tropas em 3, mas Joabe não deixa Davi ir à guerra, porque Davi era o alvo. Então, Davi fica com Barzilai, ele fica em segurança. E eles fazem a guerra. A guerra acontece aqui. Então, Manaim está aqui e eles conseguem chegar no bosque de Efraim. E ali as tropas se encontram. Era um bosque bastante fechado, era uma floresta bastante fechada, e muitos se perdem, muitos acabam morrendo porque não tinha como fazer uma batalha aberta. Era uma batalha muito mais terrível. E quando Absalão está andando, ele está sobre uma mula, ele acaba prendendo seus cabelos, que era o seu orgulho, ele se achava o cara mais lindo do mundo, ele tinha orgulho dos seus cabelos, os seus cabelos eram fantásticos, todo mundo falava dos seus cabelos, tinha quilos de cabelo, todo ano quando ele cortava o cabelo, ele tirava aquilo tudo, só que este cabelo, que era o orgulho dele, foi a perdição dele, porque os seus cabelos ficaram presos debaixo de uma árvore um pouquinho mais baixa, ele acabou prendendo os cabelos nos ramos da árvore. E ele não conseguia sair porque a mula foi embora e ele ficou preso, ele não tinha como sair, ele ficou bastante preso mesmo. E aí as pessoas não queriam ferir Absalão, porque era filho do rei, e eles acabaram chamando Joabe. Joabe não teve dúvida nenhuma, ele transpassa o coração de Absalão com dardos. Isso significa traição. Essa atitude é uma morte por traição. E aí, quando ele já está ferido mortalmente, eles acabam por matar Absalão. Um dos homens quer correr contar para Davi a boa nova de que eles tinham ganho a batalha. Joabe não deixa, disse não, ele vai acabar se voltando contra você. Ele pega um etíope e este etíope diz, vá lá e conte para Davi. Tá? Quando o etíope chega, ele conta a novidade, Davi descompensa, Davi se desespera, começa a chorar, lamentar e etc. Só que o problema é o seguinte, todo mundo lutando por Davi, todo mundo dando a vida por Davi, todo mundo se arriscando por Davi, e de repente Davi não chora os seus mortos, Davi não recompensa os seus fiéis, os seus leais, Davi não faz nada que um rei deveria fazer. Davi chora, lamenta e queria morrer no lugar de Absalão, etc, etc. Fica uma situação muito desconfortável. As pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não sabem como agir e elas começam a duvidar que Davi tem algum tipo de consideração por elas. Então, o exército não tem recompensa, porque normalmente a recompensa são os despojos de guerra, aqui não tem despojo de guerra,
Né? O país fica sem líder, porque Absalão morre, mas Davi estava perdido, estava chorando, ele não se recompunha, ele estava absolutamente perdido, como se ele próprio tivesse perdido a guerra e morrido. E aí, de novo, Joabe teve que chegar e dar um chacoalhão em Davi. Escute, Davi, o que está acontecendo? Olha o que você está fazendo. Olha a situação que nós estamos. Você ganhou, mas não está ganhando, porque está todo mundo se desviando de você, está todo mundo se afastando de você, porque você não é leal a eles, não é leal a quem é leal. Quem é leal com você é desconsiderado, é humilhado. Quem é leal com você é rechaçado. Davi, você não tem essa execução do mandamento de amar o próximo. Você, em vez de amar o próximo, você odeia o próximo. Olha o jeito que você está tratando as pessoas. As pessoas fizeram de tudo por você e você não está nem aí. Você está ignorando que a vida dessas pessoas foi posta à sua disposição. Eles arriscaram a vida por você. Davi sacrifica os seus seguidores por Absalão. Joabe chama atenção. E um pouco melhor, Davi se senta na porta da cidade e começa a aceitar que as pessoas estejam vindo honrá-lo como rei. Porque, afinal de contas, o rebelde havia sido dominado. Ele morreu, ok, mas ele havia sido dominado. E o reino estava seguro nas mãos dele. Porque se ele tivesse pego Davi, ele não teria o mínimo escrúpulo em matar Davi. Era isso que as pessoas estavam dizendo. A vida de outras pessoas estava nas mãos de Davi e Davi estava jogando fora. Então Davi começa a aceitar, a receber as condolências, a receber as felicitações, a receber as honrarias de acordo com o que eles falavam, né? Como um rei que ele era. Mas ele não fez só isso. Davi não aceita as desculpas dos traidores, porque, na verdade, queridos, eles não eram traidores, eles foram enredados por uma técnica, uma estratégia de Absalão, que foi esperta, foi inteligente, e que enredou todo mundo como se fosse traidor. Então, Davi marca uma confirmação do seu reinado, uma nova unção como rei em Gilgal. Em Gilgal. Mas não convida ninguém. Só a tribo dele, só a tribo de Judá, porque ele diz para todo mundo: eu só confio em Judá, eu não confio em vocês. Quando ele volta para Jerusalém, Simei está no caminho. E aí o papo começa a mudar, ele começa a pedir perdão, ele começa a se desculpar e não sei o quê, porque ele viu que Davi venceu. E aí ele estava perdido, porque ele falou que não devia para Davi. E Davi então concede perdão para ele. Mas esse perdão não é por muito tempo, a gente vai ver. Ziba também vai lá, porque ele tinha dito que era isso, que era aquilo, e agora ele vai lá para confirmar. Só que Davi já tinha descoberto o plano dele. E Davi já tinha dividido, já tinha dado tudo que era de Mefibosete para Ziba, e ele percebe que Ziba tinha enganado Davi. O que ele fez? Então ele disse: metade é teu, metade de Mefibosete. Ziba ficou aliviado, apesar de que foi injusto, foi muito injusto o que Davi fez, foi muito injusto. Só que Mefibosete não achou que foi injusto. Olha o coração de Mefibosete. Mefibosete agradeceu, porque Davi lhe devolveu metade. Metade do que era dele, tudo era dele. Mefibosete agradeceu. Olha o coração. Foi uma lição para Davi. Né? Foi uma lição para Davi. Mas o povo estava descontente. As tribos estavam descontentes. Davi não os considerava. Davi havia
se comportado mal. Nesta hora, Davi devia ter chamado todo mundo, ter unido o povo, mas Davi, ele tinha levado tantas invertidas que ele já não estava mais acreditando em nada. E ele não fez nada para unir o povo. Um homem de nome Seba, filho de Bicri, ele aproveita a situação, ele aproveita o ressentimento, o descontentamento, ele reúne os descontentes, ele se considera rei, líder desses descontentes e declara independência. Declara independência. Queridos, olha o que Davi faz. Davi não tinha Joabe? Tinha. Davi não tinha Abissai? Tinha. Mas quem Davi elege como seu general comandante do exército? Amasa, general de Absalão. Cara, o que precisa Joabe para explicar para Davi as decisões que ele tem? Ele pega o general do seu inimigo e coloca como general do seu exército. Ele dá todo o poder para ele. Todo o poder do seu exército ele dá para Amasa. E ele diz, acaba com isso. Diz para Amasa, acaba com isso. Só que Amasa não é Joabe. E ele não consegue fazer isso. Joabe já está cansado dessas decisões de Davi. Já está cansado de consertar os erros de Davi. Joabe e o seu irmão Abissai saem atrás de Seba. No processo, eles matam Amasa. Joabe mata Amasa, porque ele sabe que Amasa é um concorrente. E eles conseguem chegar até Abel-Bet-Maaca, uma cidade que a gente não sabe onde fica. Não tem essa informação. A gente perdeu essa informação. Ele cerca essa cidade e uma mulher dessa cidade, muito provavelmente uma das líderes dessa cidade, ela entende o seguinte: ou nós entregamos Seba, ou nós morremos. Eu não quero morrer, os meus filhos eu não quero que morram. Então ela fala com Joabe e diz o seguinte: se a gente entregar Seba, você deixa em paz a minha cidade? Joabe entende que ele não vai matar irmãos, ele não vai matar crianças, ele não vai fazer isso. E ele diz, concordo, então a gente faz esse negócio. Se você entregar Seba, a gente deixa a cidade em paz. O que os moradores da cidade fazem? Matam Seba e jogam a cabeça de Seba, jogam o corpo de Seba por cima do muro. Eles nem abrem as portas. Joabe então salva de novo o reino de Davi. Mais uma vez, pelas mãos de Joabe, Davi é livrado de coisas ruins. Só que Joabe está acumulando mortes contrárias aos desejos de Davi. Ele já havia matado Abner, ele já havia matado Absalão e ele havia matado Amasa. No processo, ele está salvando o reino de Davi, ele está assegurando o reino de Davi, mas ele está fazendo isso por um método violento. Amém, amados? Bons estudos.